Olá, nesse vídeo vamos aprender a montagem da caixa bandeja, certo? Vamos começar pelas bases dela. Ela tem três bases. As bases que fecham a maleta e a base central, que é onde vai a bandeja, que pode colocar o bolo ou qualquer outra coisa da escolha de cada um. Então, já tem uma parte montada. Eu vou montar apenas uma delas, que são exatamente iguais, são três iguais. São duas partes do mesmo tamanho. Algumas têm a haste igual, outras têm a haste diferente. Essa aqui é a do meio, as hastes são iguais. Mas, na prática, é exatamente isso aqui. Nós vamos juntar uma parte à outra, colocar os suportes internos aqui dentro e depois fazer o fechamento. Então, eu vou fazer somente nessa parte aqui e vocês vão repetir nas outras duas partes que são exatamente iguais. Vou começar passando a cola aqui e fazendo essa junção. A junção já foi feita. Agora vamos fazer a utilização dos suportes internos. Aqui está o suporte já montado, colado, conforme é ensinado no vídeo de suportes. Ele, depois de montado e aberto, ele fica assim, dessa forma. Nós vamos escolher o tamanho de acordo com essa estrutura aqui. Nós vamos medir o tamanho do suporte que a gente precisa aqui. Não precisa ser rente nas abas. Você corta o pedaço e deixa aqui dentro. Aqui eu vou precisar de 4 suportes. A primeira coisa que nós vamos fazer é abri-lo, um dos lados, e passar cola nessa região toda aqui e anexar aqui. Vai repetir o processo com os outros suportes até preencher toda essa estrutura. Não precisa ser muito colado um ao outro. Pode dar um espaçamento, que é para deixar a estrutura mais rígida, mais resistente. Os 4 suportes já foram colados, eles ainda estão fechados. Nós vamos abri-los nessa parte de cima. Eles ficam abertos dessa forma. E vamos passar cola nessa região toda de cima e também na aba para fazer esse fechamento aqui, já colando a estrutura. Agora, nós vamos passar cola nessas duas laterais, nas abas, e fazer o fechamento dessa estrutura. Colada. Nessa parte daqui da colagem das abas, é importante você saber qual é a aba que você vai deixar por fora. Essa aqui mesmo tem a aba verde, que é a grama, e tem a aba da arte de fora. Então, de acordo com a arte que você está fazendo, que você está utilizando, você tem que saber qual é a aba que você vai colar uma por cima da outra. Vai depender da arte que você está utilizando. A estrutura está pronta, é exatamente assim. A outra é igualzinha, nós vamos fazer igual. Eu não vou gravar para poder o vídeo não ficar muito comprido. Então, eu vou fazer a mesma coisa, colar uma parte a outra e fazer o fechamento. Aí, eu passo nessa parte aqui a cola, colo, anexo aqui, passo cola na aba e faço o fechamento conforme a outra. A única diferença é essa aqui, que não cola todas as abas, que ela é uma parte de encaixe. Suportes colados. Agora vamos passar cola nessa parte de cima, nessa aba também, fazer o fechamento.
Pronto, a parte está colada, a parte de cima. Aqui a gente só faz a dobra dessas duas laterais. Agora nós vamos fazer a montagem dessas duas partes, que são essas duas que eu mostrei anteriormente. Eu vou montar uma e depois retorno com as duas partes montadas para a gente fazer a montagem da aba completa. Vamos fazer da mesma forma, vamos colar os suportes, colar o suporte aqui dentro, fazer o fechamento e deixar a parte pronta. Vamos colar essas duas laterais, essa e essa. Prontinho, agora vamos fazer a mesma coisa com a outra. Agora vamos montar essas partezinhas aqui, que são 4, são 2 em cada aba. Ela vem dessa forma inteira, nós vamos colar os suportes aqui, são pedaços pequenos, e depois fazer o fechamento. Prontinho, ela montada assim. Agora nós vamos fazer a montagem da aba. Essa aba aqui, ela não tem montagem, ela vai ser anexada às outras. Essa parte aqui já tá pronta, nós vamos fazer essa montagem agora na outra aba, desse jeito. Essa aqui é a do meio, e aí o que nós vamos fazer é essa montagem aqui. Colar aqui, aqui e aqui. Fazer essa montagem aqui, vamos lá. O primeiro passo é pegar essa parte maior e fazer essa junção aqui. Como eu falei, vai depender da arte que você estiver montando. Essa arte é para ser encaixada assim, é para ser essa continuação aqui triangular. E aqui dentro também tem esse detalhe que o matinho tem que ficar para cima, hein? O que nós vamos fazer? Passar cola nessa região toda aqui, tanto nessa aba quanto nessa aba, e depois fazer a colagem desse jeito. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa, passar cola nessa região e fazer o encaixe aqui. Depois da parte estar colada, nós vamos pegar a aba, ver o lado que é pra cima, e vamos fazer essa colagem aqui. Vamos passar cola nessa região toda aqui e fazer a colagem aqui. Prontinho, já temos duas abas prontas. Essa eu deixei pronta e essa eu montei agora. As duas abas já estão aqui prontas. E temos essa parte do meio, que vamos anexar uma a outra, porque quando a caixa fecha, ela fica assim. Nós vamos fazer essa junção com essas partezinhas aqui. São duas, uma para cada aba. Uma vem aqui, outra aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer, presta atenção como é que a gente cola. Aqui tá vincado, certo? A gente cola desse jeito aqui. Porque depois ela tem que fazer esse movimento aqui, da dobra. Então, nós vamos passar cola nessa região toda aqui e colar assim, com a dobra pra fora. Ela dobra assim, desse jeito. O vinco dela é pra fora, não assim pra dentro, é pra fora.
colada aqui, desse jeito. Agora, nós vamos passar cola nessa aba e anexar essa parte aqui. Vai ficar colado desse jeito. Fica colado desse jeito aqui. Vamos repetir o processo do outro lado. Colar essa aba aqui e depois fazer a junção aqui. Deixa eu secar um pouquinho. Ela tem esse efeito. Pronto, agora nós vamos fazer a junção dessas 4 partes menores, que vem aqui, desse jeito. Aqui e aqui. Sendo que tem esse efeito de abrir a portinha. Porque para fechar a caixa, ela precisará estar nessa posição para não empatar o fechamento. Então, vamos lá. Assim como essas bandas foram presas com essas partes, nós temos também essas partes menores, que vai ser o mesmo efeito. A gente vai colar aqui e depois anexar essa partezinha. Primeiro a gente cola essa abinha, que é igual. Cola aqui, com o vinco pra dentro. Bem no vinco dela é pra dentro. Depois, vamos colar essa aba aqui pra poder abrir e fechar. Colei aqui. Agora vamos colar na outra parte. Vamos repetir o processo do lado de cá e aqui também. E aí, depois de bem coladinha, a gente consegue fazer esse movimento. Para fechar, elas precisam estar nessa posição. E quando virar a bandeja, a gente abre. Aqui tem a alça. Agora vamos montar
a bandeja interna da caixa, que é onde colocamos o bolo, ou qualquer outra coisa da escolha de cada um. Temos essas duas partes que são as laterais, são iguais. A gente coloca o suporte, faz o fechamento, ela é uma parte inteira. Temos a parte da frente e do fundo, que tem esse tipo de recorte, que é uma peça de encaixe. A gente só vai colar essa parte de cima, depois colocar o suporte dentro, e aqui ela vem encaixada essa outra parte. E essa base, que são duas partes, vamos anexar uma a outra e fazer o fechamento. Vamos primeiro fazer essa colagem aqui, esse encaixe de uma peça na outra. Agora vamos colar os suportes aqui dentro. Prontinho. Agora vamos fazer a parte da frente e do fundo. São duas partes iguais, assim como essa também são duas. Pronto, a gente só dobra aqui pra dentro. Agora vamos fazer a parte que é inteira. Todas as partes já estão prontas. Agora vamos fazer a montagem dela. A primeira coisa, nós vamos pegar essa parte menorzinha, que é a de encaixe. Vamos passar cola nessa região toda aqui. E fazer o encaixe dessa outra parte maior. Fica desse jeito. Vamos repetir o processo do outro lado também. Passa a cola e anexa do outro lado. Agora, antes de colar essa última parte, nós vamos já colar o fundo, para depois não dar trabalho ao ser colado. Na hora de colar o fundo, nós não vamos colar ele rente aqui,
na parte de baixo. Nós vamos deixar aproximadamente 2 milímetros, porque depois que a gente usa a bandeja para o bolo, ela vira um porta-retrato. Então, deixa uma pequena profundidade assim, que é pra gente colocar a foto e não ficar empatando na hora que a gente colocar na mesa assim. E também o efeito é mais bonito. Nós vamos passar cola em 3 regiões e colar aqui. Depois a gente cola essa última parte. Vamos passar cola aqui, nessa região toda, para anexar essa última parte. E a bandejinha fica assim. Aqui a parte de dentro e aqui a parte de fora. Nós vamos fazer as partes internas da caixa, que é o compartimento onde a gente coloca os doces ou salgados, depende do que você vai colocar. É essa parte aqui. Como a aba vira, então a gente precisa dessa pecinha aqui, para que as coisas que a gente coloca dentro não virem junto com a aba e derrube tudo. Então, isso aqui fica anexo na lateral, são 2 peças dessas. E depois a gente vem com uma mini bandeja de compartimento de doces ou salgado e encaixa aqui. Vamos começar por ela. São 2, mas eu só vou montar uma de cada. A peça inteira assim, a gente vai passar primeiro cola nessa abinha aqui e fazer esse fechamento. Essa colagem desse jeito assim. Prontinho, ela colada fica desse jeito. Agora vamos montar a bandejinha, que encaixa naquela outra parte que a gente montou. Ela vem em 2 partes, essa parte inteira e essa parte aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é fazer essa colagem aqui, esse encaixe aqui. Não é a parte que tem esse furinho, é a parte contrária. Nós vamos fazer essa junção aqui. Depois de colada, nós vamos colar as abas laterais, assim e assim, vira uma caixinha retangular. Prontinho, aí ela encaixa aqui. Agora vamos montar a parte que fica na frente da bandeja do bolo. Se a gente for pensar naquele modelo, o primeiro modelo da bandeja, que é o amadeirado. Aqui é a parte da bandejinha e ela tem o capote que vem aqui por cima. Então, vamos fazer a colagem da mesma forma, só colar essas abinhas. E a parte do capotinho que a gente monta. E a caixinha fica assim. São 2 dessas, tá? Fica uma em cima da outra. Tem uma partezinha que você cola aqui no fundo que fica uma presa a outra. Pode deixar solto também, não tem problema. Aqui é só colar essa aba. Prontinho. São 2 dessas e 2 dessas. Por fim, vamos colocar as fitas
e o suportezinho da fita. Você corta 2 pedaços de fita iguais, né, que dê pra ficar uma alça, tamanho legal. E aí vamos colar aqui. Depois que colar aqui, nós vamos vir com essa partezinha aqui e colamos por cima da fita, pra ficar esse efeitinho legal. Faz a mesma coisa do outro lado, repete o processo. Cola a fita, depois a partezinha por cima. E do outro lado a mesma coisa. A gente repete o processo do outro lado também.